Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos uma história incrível e emocionante para vocês. Vamos falar sobre um momento decisivo no mundo do futebol e da política, que não só surpreendeu o país, mas também mudou a vida de muitas pessoas. Imagine o craque Cristiano Ronaldo sendo expulso da seleção nacional sem ninguém saber qual seria o próximo passo dele. O que será que ele faria? Vingança? Retorno triunfante? Ou algo completamente inesperado? Preparem-se para uma lição de vida que vai tocar o coração de todos. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Era uma vez em um país muito distante, um lugar conhecido por sua paixão pelo futebol. O esporte reinava absoluto e nada poderia ser mais importante do que os campeonatos e as seleções nacionais. O país tinha um presidente que, embora carismático e habilidoso no poder, era bastante autoritário. Ele era conhecido por tomar decisões rápidas, algumas até controversas, sem hesitar nas consequências. Ele se orgulhava de ser um líder forte, alguém que não temia tomar decisões difíceis para o bem do país. No entanto, havia um homem em especial que se tornara uma verdadeira lenda. Esse homem era Cristiano Ronaldo, o craque de futebol, o ícone mundial que tinha o coração de todos os habitantes do país. Ele era mais do que um simples jogador de futebol. Para muitos, Ronaldo representava o próprio espírito do país: esforço, dedicação, superação. Ele já havia conquistado inúmeros títulos e quebrado recordes, sendo idolatrado por gerações. Mas, como em toda boa história, nem tudo poderia ser perfeito. O presidente, que sempre se envolvia diretamente nas questões esportivas do país, começou a sentir que Cristiano Ronaldo estava mais interessado em sua carreira pessoal do que no futuro da seleção. Ronaldo, nos últimos tempos, não estava tão comprometido com a equipe quanto antes, e isso não passou despercebido. Rumores surgiram sobre sua postura nos treinos, sobre sua relação com o técnico e até sobre suas atitudes dentro e fora de campo. O presidente, no auge de sua determinação, decidiu que algo precisava ser feito. E foi com essa mentalidade que, em uma manhã de verão, o presidente convocou uma coletiva de imprensa extraordinária. As câmeras estavam posicionadas e o país inteiro se preparava para ouvir o que ele tinha a dizer. O presidente, com seu habitual semblante sério, anunciou de forma direta: "A partir de hoje, Cristiano Ronaldo está expulso da nossa seleção nacional. Sua atitude não reflete os valores que queremos para o nosso time e para o nosso país. Ele não representa mais nossa nação no futebol. A partir deste momento, ele está fora da nossa seleção." A notícia caiu como uma bomba. O país inteiro ficou em silêncio. O que acabara de acontecer? O presidente, uma figura autoritária, havia acabado de expulsar o maior ícone do futebol nacional, sem mais nem menos. Mas o mais curioso de tudo era que ninguém sabia exatamente o que Ronaldo faria a seguir. O povo ficou dividido. Alguns começaram a questionar a decisão do presidente. Seria justo expulsar um homem que dedicou toda a sua vida ao esporte? Não era ele o maior símbolo do futebol do país? Outros, por outro lado, acreditavam que o presidente estava correto. Afinal, se Ronaldo estava se comportando de maneira indisciplinada, o líder tinha que tomar uma atitude. Os jornais começaram a especular. Ronaldo vai se vingar? Ele vai processar o presidente? Será que ele irá se retirar do futebol? Eram perguntas que circulavam nas redes sociais. Mas ninguém sabia ao certo. O craque estava em silêncio. Não havia nenhum comunicado oficial de sua parte. Não havia uma foto, um vídeo ou qualquer palavra sua sobre a decisão. Ele simplesmente desapareceu. No início, as pessoas pensaram:
que ele estava apenas chateado. Talvez tivesse ficado em casa, refletindo sobre a situação. Mas os dias passaram, depois semanas, e ninguém sabia onde Ronaldo estava ou o que ele estava fazendo. A imprensa começou a ficar cada vez mais curiosa, tentando descobrir o paradeiro do jogador. Mas ele estava em total silêncio, o que aumentava ainda mais o mistério. Enquanto isso, o país seguiu. A Seleção Nacional de Futebol entrou em um período de adaptação. O presidente estava tranquilo, acreditando que sua decisão havia sido a correta, mas a incerteza pairava sobre todos. A torcida se perguntava: o que Cristiano Ronaldo faria agora? Alguns temiam que ele tomasse uma atitude radical, como se afastar definitivamente do futebol, enquanto outros esperavam vê-lo se rebelar de alguma maneira. Foi então que, passados 3 meses da expulsão, o grande dia chegou. Cristiano Ronaldo reapareceu, mas não era em um campo de futebol nem em um evento público. Ele apareceu em um humilde bairro da periferia, em uma pequena escola de futebol, onde jovens jogadores sonhavam em seguir seus passos. Quando as câmeras começaram a filmar, todos ficaram surpresos ao ver Ronaldo sorrindo, conversando com crianças e distribuindo equipamentos esportivos. Ele havia voltado, mas não para fazer o que todos esperavam. Não era para se vingar, não era para desafiar o presidente ou a seleção. Ronaldo havia criado um projeto social intitulado Gol de Esperança, que tinha como objetivo levar o futebol para as comunidades carentes do país, oferecendo treinamento profissional para jovens que não tinham acesso a essas oportunidades. Eu não preciso mais da seleção para ser quem sou. O que eu realmente quero é ajudar aqueles que, assim como eu, sonham em um dia ser profissionais. O futebol me deu tudo, e agora é hora de eu dar de volta. Quero ver esses jovens com a mesma paixão que eu tinha quando era pequeno e mostrar a eles que podem ir além dos seus limites. O projeto foi um sucesso estrondoso. Em questão de meses, milhões de jovens começaram a treinar com Ronaldo e a sonhar com o que parecia impossível. As comunidades carentes começaram a ter acesso à infraestrutura de qualidade e treinamento especializado. Mais do que isso, Ronaldo estava não apenas oferecendo uma chance para os jovens, mas também ensinando-lhes lições sobre perseverança, respeito e humildade. O presidente, que inicialmente se orgulhava de sua decisão de expulsar o jogador, logo percebeu que havia cometido um erro. Ele viu que, ao invés de destruir o legado de Ronaldo, ele o havia elevado ainda mais. O futebol não era apenas um jogo, mas uma ferramenta poderosa para mudar vidas, algo que Ronaldo soubera aproveitar de forma brilhante. Com o tempo, a pressão sobre o presidente aumentou. Ele teve que reconhecer publicamente que, apesar de suas boas intenções, a expulsão de Ronaldo foi uma decisão equivocada. Ele não havia considerado o impacto que esse ícone tinha sobre o futuro do esporte e, mais importante, sobre a sociedade. Ronaldo, por sua vez, não guardou rancor. Ele continuou sua missão de transformar vidas através do futebol, mantendo o foco nos jovens e nunca deixando que os holofotes da mídia ou as críticas políticas o desviassem de seu objetivo. Ele passou a ser admirado não apenas por sua habilidade em campo, mas pela maneira como usou seu sucesso para ajudar aos outros. Anos depois, o projeto Gol de Esperança se expandiu para outros países e se tornou um dos maiores programas de inclusão social através do esporte, no Minuto Nós Mundo. Ronaldo havia mostrado ao mundo que sua grandeza não estava apenas no que ele fazia em campo, mas no impacto positivo que ele causava fora dele. Lição de moral. Às vezes, as dificuldades e desafios nos fazem tomar decisões impensadas que podem levar a erros. Mas, como Ronaldo, podemos transformar até mesmo os maiores obstáculos em oportunidades de crescimento e contribuição.
A verdadeira grandeza não vem do reconhecimento que recebemos, mas das ações que tomamos para fazer o bem ao próximo. Não importa onde estamos ou o que nos acontece, sempre podemos fazer a diferença usando nossas habilidades para ajudar aos outros. O valor de uma pessoa não está em sua posição, mas no impacto positivo que ela gera na vida daqueles ao seu redor. Os anos passaram e o país começou a ver uma mudança profunda. O projeto Gol de Esperança, idealizado por Cristiano Ronaldo, já havia dado frutos impressionantes. Jovens de diversas regiões, antes sem oportunidades, agora viam no futebol uma chance real de mudar suas vidas. Aqueles que antes jogavam descalços nas ruas agora jogavam com uniformes e bolas de qualidade, treinando em campos bem cuidados. Ronaldo, que antes era uma estrela mundial, agora se via como mentor e guia para esses jovens, transmitindo não só habilidades no futebol, mas lições de vida. Entretanto, enquanto o impacto positivo de sua iniciativa crescia, a figura do presidente, que um dia expulsara Ronaldo da seleção, começava a ser vista com outros olhos. A opinião pública, que antes aplaudia suas atitudes mais duras e autoritárias, começou a questionar suas decisões. O erro de expulsar Ronaldo havia sido um golpe certeiro para a imagem do presidente, mas agora ele estava cada vez mais isolado. E o presidente começou a perceber que sua liderança estava enfraquecendo. Seu partido, que antes tinha uma grande base de apoio, viu seu poder diminuir. A população começou a priorizar os projetos sociais, as iniciativas de inclusão e o futebol como uma ferramenta para a transformação social. Ronaldo, com sua atitude, tinha se tornado uma verdadeira figura de inspiração para muitos, e o presidente sabia que isso o colocava em uma posição vulnerável. Os jovens que Ronaldo ajudara a formar, agora com habilidades incríveis e um novo senso de autoestima, começaram a brilhar nos campeonatos nacionais e internacionais. Não apenas o futebol evoluía, mas os jovens que se destacavam também traziam à tona histórias de superação, trabalho em equipe e amizade. Eles eram verdadeiros heróis nas comunidades, e suas vitórias representavam mais do que um simples gol, mas uma vitória sobre a desigualdade e o abandono. E, então, algo inesperado aconteceu. Um desses jovens, o primeiro a ser escolhido para jogar em um grande clube europeu, fez um discurso emocionante em sua despedida de seu time local. Ele foi levado a uma entrevista coletiva e, com os olhos marejados de lágrimas, disse: "Tudo o que sou hoje eu devo a Cristiano Ronaldo. Ele me ensinou mais do que apenas futebol. Ele me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos, não importa o que aconteça. O presidente pode ter me expulsado de tudo o que já tentei, mas nunca poderá tirar a minha paixão pela vida. E isso é o que me motiva a continuar." Esse discurso viralizou. O presidente que assistia à entrevista não podia mais negar a verdade. Ele percebeu que, apesar de sua posição política e suas tentativas de manter o controle, o povo agora seguia outro caminho, um caminho de empatia, solidariedade e transformação. Mesmo assim, o presidente ainda tentava recuperar a sua imagem. Ele tentou reverter as críticas com projetos superficiais de ajuda ao esporte, mas logo ficou claro que essas iniciativas não tinham o impacto que Gol de Esperança causava. As pessoas viam o projeto de Ronaldo como genuíno, nascido da vontade de mudar a vida de quem mais precisava, enquanto as ações do governo pareciam apenas uma tentativa de apaziguar a opinião pública. Foi quando, um ano após a criação do programa, o presidente tomou uma decisão inesperada. Em um gesto de humildade, ele convocou uma nova coletiva de imprensa. Desta vez, no entanto, ao contrário de sua postura firme e impositiva de antigamente, ele parecia mais vulnerável.
Ele entrou na sala com uma expressão sincera e, ao se sentar à mesa, olhou diretamente para as câmeras. Eu cometi um erro, um grande erro. Expulsar Cristiano Ronaldo da seleção foi uma decisão impensada e, acima de tudo, injusta. Eu vi nele apenas um jogador, quando ele, na verdade, era muito mais. Ele sempre foi um exemplo, não apenas para o futebol, mas para todos nós. E por isso, hoje eu venho pedir desculpas publicamente a Ronaldo e a todos aqueles que, de alguma forma, foram prejudicados por minha atitude. Esse foi um momento histórico. O presidente não apenas reconheceu seu erro, mas também propôs uma solução: a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Esportivo com foco em educação, inclusão e ajuda às comunidades carentes, inspirado diretamente nos princípios do Gol de Esperança. Para a surpresa de muitos, o presidente convidou Ronaldo para ser o embaixador desse novo projeto, reconhecendo o papel fundamental que ele desempenhava na transformação social do país. Ronaldo, que sempre teve uma postura discreta em relação à política, aceitou o convite com humildade. Ele sabia que a política não deveria ser uma competição de egos, mas uma forma de colaborar para um bem maior. E ao aceitar o convite, ele deixou claro que não estava fazendo isso por interesse pessoal, mas porque acreditava que a mudança real acontecia através da união. O projeto de Ronaldo, agora ampliado com o apoio do governo, teve um impacto ainda maior. Não apenas as crianças e jovens das favelas, mas também as escolas públicas começaram a se beneficiar de infraestrutura de qualidade e treinamentos especializados. Várias outras personalidades do esporte se uniram à causa, contribuindo com seu tempo e recursos para o desenvolvimento de novos talentos. A transformação no país foi notável. O futebol, que antes era uma mera distração para a população, agora se tornava um motor de mudança social. As comunidades mais vulneráveis começaram a sentir o impacto de políticas públicas que realmente faziam a diferença, e o esporte se tornou uma plataforma de inclusão e igualdade. Enquanto isso, o presidente, que uma vez foi visto como autoritário e impetuoso, passou a ser lembrado por sua capacidade de aprender com seus erros e de se redimir. Ele nunca foi o líder mais carismático ou o mais popular, mas no fim, seu legado foi de transformação. O futebol, que ele uma vez usou como ferramenta para consolidar seu poder, agora se tornava a chave para um futuro mais justo e igualitário. Lição de moral. Na vida, todos nós cometemos erros. Às vezes, tomamos decisões precipitadas que podem prejudicar não apenas os outros, mas também a nós mesmos. O mais importante, no entanto, não é o erro em si, mas como reagimos a ele. Assim como o presidente foi capaz de reconhecer suas falhas e mudar sua trajetória, todos nós podemos aprender com nossos enganos e buscar, com humildade, a reparação. A verdadeira grandeza vem da capacidade de transformar as adversidades em oportunidades para o bem coletivo. E, como Cristiano Ronaldo demonstrou, o maior legado que podemos deixar não é o que conquistamos para nós mesmos, mas o que conseguimos fazer para melhorar a vida dos outros. Uau, que história! Não é mesmo? De um momento de grande adversidade, Ronaldo transformou sua expulsão em uma oportunidade de mudar vidas e inspirar uma geração inteira. Como vimos, a verdadeira grandeza vai além das vitórias no campo. Ela está nas atitudes que tomamos para ajudar aos outros, mesmo quando tudo parece estar contra nós. E você, o que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like e compartilhar com os amigos. E claro, se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias como essa. Até o próximo vídeo!